Olá, começando a gravação de mais um episódio do podcast. Hoje, com a presença do João Vitor da Silva. O João Vitor, ele é psicólogo formado pela Faculdade Pequeno Príncipe e mestre em ensino nas ciências da saúde pela Faculdade Pequeno Príncipe. Bem-vindo, João. É um filho da FPP, literalmente. Isso. É bacharel em psicologia e mestre em ensino na saúde pela nossa instituição. Que bom que tu aceitou o teu convite. Obrigada pela tua disponibilidade. Imagina, gente. Muito obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço também de você ter vindo, porque acho que a gente tem bastante coisa para falar. Primeira coisa que eu queria te perguntar é como que da psicologia você foi fazer mestrado em ensino? Olha, é um salto um pouco curioso, assim, ele não é tão previsto. Conforme fui começando a clínica, foi dando um pouco desse interesse de ensinar, de fato, né? A gente tem uma grande questão na psicologia no país, que é como a gente tem esse ensino, como é que isso é formulado e tudo mais. E o início do pensamento vinha por aí, né? E daí, conforme eu já conhecia a professora Leide, ela também estava coordenando, me chamou, foi me puxando, e foi isso, né? O começo foi assim, eu comentei com ela, estava pensando em talvez dar aula, e ela falou, então, você tem que fazer mestrado. E já foi me puxando, assim. E, João, mas assim, qual foi o gap, assim, que tu teve? Tu logo terminou a faculdade de psicologia e entrou no PEX como mestrando, ou tu, durante a faculdade, conheceu, porque a professora Leide dava aula no curso de psicologia, né? Ela dava aula em todos os cursos. Sim. Então, ou tu conheceu ela durante o curso de psicologia, aí tu te formou e depois teve um gapzinho ali, tu exerceu um pouco a clínica e depois tu foi pro PEX. Como é que foi, assim, essa linha do tempo? Foi bem isso mesmo. Eu conheci a Leide na graduação, né? Acho que ela ainda dava aula para psicologia. Isso já era em meados de 2014, 2015, mais ou menos. Foi quando eu conheci ela. Trabalhei com o projeto Solidariedade, fui fazendo os projetos da graduação e tudo mais. E aí, entre eu entrar para o mestrado, foram 2 anos. Eu terminei em 2016 minha graduação. Comecei em 2019, né? 2017, na verdade, fiquei clinicando. E até 2019 eu entrei no projeto de mestrado. Então, tu exerceu por 2 anos psicologia clínica. Isso, diretão foi 2 anos. E como é que... Porque tu já... Quando tu entrou no PEX, fez a seleção, tu já sabia que ia ser com a professora Leide? Sim, porque eu já estava conversando com ela falou assim, então, venha porque já vou ser tua orientadora. Eu nem tinha muita dúvida, assim, né? Ela já me escolheu antes mesmo de eu ter começado a fazer o processo. A professora Leide. Já estava escolhido desde o começo, assim, né? Ela já falou, não, você nem precisa pensar em orientador, porque vou ser eu. E quando você chegou no PEX, você já tinha um tema definido? Mais ou menos. Quando eu fui fazer... A minha história com a Leide começa um pouco no meu TCC, além de tudo, né? Então conta pra nós. Tá. Pode contar. Em 2015, a Leide já não estava fazendo os TCCs da psicologia. Em 2015 eu estava no meu 4º ano de psicologia, então não precisava pensar nisso ainda, mas eu já estava pensando. Estava pensando em alguns temas que iam todos um pouco para a área social, de fato. Por exemplo, trabalhar com pessoas trans, eu estava pensando em percepção de desigualdade. E conforme a gente foi conversando, a gente chegou na temática da população em situação de rua. E daí meu TCC, tanto que foi uma surpresa para a faculdade que ela era minha orientadora no TCC, porque ela já não orientava. Já não estava mais. Ela já não estava mais orientando. Mas por causa do tema, afinidade pelo tema, acabou sendo. E daí a gente pegou um trabalho que ela teve, que foi com evocação de palavras com pessoas portadoras de HIV, se não me falha a memória. E a gente fez uma pesquisa mais ou menos similar, né, com o princípio daquilo com a população em situação de rua. Foi uma pesquisa mista. Eu fiquei na rua, assim, em vários locais públicos, entrevistando pessoas domiciliadas. Vocês sabem o que é uma pessoa domiciliada? Não sei. Não, pode explicar para nós. Explica para nós. Nós somos pessoas domiciliadas, né? Uhum. A linguagem é muito importante para a gente conseguir definir o local onde a gente ocupa no mundo. E aí, quando eu falo que eu sou uma pessoa domiciliada, assume-se que eu tenho uma casa. Uhum. Uma pessoa em situação de rua é uma pessoa que não é uma pessoa domiciliada. Né? Então, assim como é importante a gente reconhecer uma pessoa em situação de rua, é importante a gente reconhecer a gente enquanto pessoa domiciliada, porque isso é um privilégio. Uhum. Então, a gente já começou daí. Então, a gente fez uma pesquisa que era uma evocação de palavras, que era... Fala 5 palavras que vêm na cabeça de domiciliados. De domiciliados. Que viesse quando fala a população em situação de rua. Então, vinha muita coisa. Sofrimento, tadinho, coitado, igreja. Enfim, vinha um monte de coisa, né? Então, teve esse mundo de palavras. E aí, embaixo, tinha mais uma pergunta aberta, né? Se tem mais alguma coisa que você queria falar e tudo mais, uma pesquisa ali. E, além disso, eu fui falar com pessoas em situação de rua. Então, dentro da rua mesmo, eu fui conversando e pegava o pessoal. Você quer conversar comigo? Estou fazendo uma pesquisa.
e começava a conversar com o pessoal. Uma delas consegui gravar, outra não consegui. Né? Eu tive um N bem pequeno, na verdade, de pessoas em situação de rua. Mas porque eles não aceitavam tudo fazer a gravação. Isso, e também porque foi bem puxado, né? Porque isso dentro da graduação, eu trabalhava, então foi todo aquele equilíbrio para conseguir fazer isso, né? E tu ficava na rua? Na rua. E daí, enfim, tem essas entrevistas e na pesquisa o que eu fazia era categorizar, né? Fazer uma análise de discurso, enfim, com as palavras, fazia categorias, e eu recortava isso e ia transpassando com o relato da pessoa em situação de rua. Então, acho que um recorte bem legal, que eu me lembro muito, é que sofrimento, preconceito, coisas do gênero, era o que mais vinha. Né? Era o que mais era falado. E colocava essas pessoas um pouco numa posição de incapazes, indefesas, né? Isso é uma visão bem vertical dessa situação. Né? A gente coloca uma relação de poder quando a gente coloca desse jeito. E um dos relatos que eu faço para conversar com isso é uma pessoa em situação de rua que ela comenta que era uma pessoa que ficava perto do INSS. Ele falava, eu passo ali, as pessoas estão cabisbaixas, elas estão mal-humoradas, elas desviam, não olham para mim. Eu queria fazer alguma coisa para elas poderem sorrir. E daí você pensa essa discrepância. A gente coloca essa relação de poder e, na verdade, para eles, às vezes, não é isso que está acontecendo. Né? A gente esquece que, na verdade, é uma pessoa que é tão complexa como qualquer um de nós. Ela é tão complexa como qualquer domiciliado. Só que ela não é uma pessoa domiciliada naquele momento. Isso foi bem legal para fazer esse recorte, para fazer essa conversa, né? E aí, a professora Leite gostou muito desse trabalho, enfim. E aí, eu comecei o mestrado pensando em falar sobre percepção de desigualdade. Né? Como é que é para a gente conseguir perceber a desigualdade daquilo que eu não participo? Né? Então, como é que é isso, né? A gente faz debates políticos, faz debates de sociedade, faz debates... E quanto eu consigo entender que a pessoa que está do meu lado não tem ou tem algo que eu não tenho, enfim, né? Respectivamente. A gente começou a conversar sobre isso e daí veio a ideia de retomar a população em situação de rua, só que um pouco mais dentro do processo. A pesquisa que eu fui lá na rua sozinho e deixa eu descobrir o que aconteceu. O TCC, né? O TCC. E daí no mestrado a ideia foi aprofundar isso, tá? Como que essas coisas funcionam? Como é que isso opera de fato, né? Como é que essa interlocução com o que realmente dá direito ou tira direito dessas pessoas? Isso é um pouco entrar com movimentos sociais, com o controle social, com as políticas. Enfim, e foi por aí que a gente começou, né? Foi começando por aí esse processo do projeto, né? De puxar a pesquisa que já tinha antes, mas ao mesmo tempo sedimentar ela um pouco mais. Né? Foi isso. Não, perfeito. E depois, assim, como que foi a tua percepção na construção desse projeto? Porque... eu li, né, a sua dissertação e eu fiquei encantada com várias coisas que foram colocadas ali. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, conforme eu fui lendo, como deve ter sido difícil a logística para você chegar em todos esses locais e conversar com essas pessoas, não só pensando nos indivíduos em situação de rua, na população em situação de rua, mas... a parte da gestão disso, porque você não ficou só falando com, né, essas pessoas que não que não têm domicílio, né? Você foi, inclusive, entrou na conversa junto com gestão para falar de política pública. Como que foi essa dinâmica para fazer esse trabalho? Olha, foi um caos. Foi um grande caos. Em 2019, eu consegui bolsa, né, da Fundação Araucária, né, que foi que me possibilitou nessa bolsa de mestrado. E, para além disso, eu tinha um ou outro atendimento clínico também. Né? Eu estava começando, em 2017 e 2018 não tive uma clínica muito forte, daí, enfim, em 2019 continuou isso, porque a minha vida virou né, um caos. E o que aconteceu foi assim, eu fui participar de uma reunião aberta do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, do MNPR. E ali você vai começando a conhecer as pessoas. Eu acho que eu até coloco, talvez, na minha pesquisa, que é muito engraçado. Você vai se aproximando disso e são muito poucas pessoas. É um debate muito importante e é muito pouca gente, de fato, participando. Mas, ao mesmo tempo, cada pessoa que está lá está articulado com muitos lugares. Então, dali era o Conselho Regional de Assistência Social, era a União Brasileira de Mulheres, sabe? Enfim, o Em Rua, tinha várias outras instituições humanas visíveis, e tinha várias instituições que estavam interligadas, né? Enfim, eu vou lembrando muito de lugar. E assim, a gente estava numa reunião com, 6 pessoas. Né? E assim, tipo, 10 organizações às vezes representadas. Porque essas pessoas vão sendo pontes de interconexão com esses lugares. E aí foi um passo. Eu cheguei lá, estava nessa reunião, já me chamaram, né? Você vai participar mais? Você vai representando quem? A princípio eu sou um pesquisador, sou um psicólogo.
E o Leonildo, né, que ele coordena aqui ele é coordenador nacional atualmente, na época ele coordenava o Paraná. Ele falou, a gente está precisando de um psicólogo para fazer um edital, para fazer um projeto, enfim. E aí, nisso eu também conheci minha companheira de pesquisa, que foi a Júlia. Né? A Júlia Mesaroba, a gente fez uma parceria por muitos anos, né? Muito para além das nossas pesquisas de mestrado. E ela falou, eu sei que no CRP também tem um núcleo de direitos humanos, a gente pode conversar sobre o que é isso. Tem um núcleo de população em situação de rua lá. E daí, no mesmo dia que a gente fez essa reunião, a gente veio para o Conselho Regional de Psicologia. Começamos a conversar lá e eles falaram, existe um núcleo que está desativado, não tinha pessoas para manter. Vocês querem participar e retocar ele? Falei, opa, tá queremos. Queremos, vamos. E assim começou, a gente foi se colocando e as pautas começam a chegar para a gente, porque era o conselho acionando a gente por alguma coisa, era o movimento acionando por alguma outra coisa, e assim, não tem uma organização. O que tinha era uma disponibilidade que era possível naquele momento. Né? Entre os horários que eu tinha de atendimento, as coisas que eu tinha que fazer, né, em casa, né, toda a nossa vida, tinha mais mandava um WhatsApp, consegue vir aqui hoje? Consegue estar na Rui Barbosa? Consegue estar, enfim, na sede? E é isso, era um caos, não tinha uma organização nenhuma. Assim, então, foi bem caótico conseguir se manter dentro disso. A bolsa foi fundamental para conseguir, né, ter um mínimo de subsídio para poder circular, enfim, para poder estar nesses espaços. Mas foi isso, não teve uma organização. A gente foi indo e a gente foi entrando nos lugares e a gente foi vendo para onde isso ia levar a gente, no final das contas. E daí a companhia constante era o diário de campo. Né? Ter o diário de campo, sempre fazer as anotações, tentar no final do dia, no final da semana, pelo que eu passei. O que eu vivenciei durante esse processo. Então a gente coloca que a gente tinha um sonho que ela fosse uma etnografia, acho que ela não chega até a ser por causa do tempo mesmo de pesquisa, mas ela é uma pesquisa participante muito profunda, na verdade. Né, de inserção muito grande no campo, em que, na verdade, eu estava lá fazendo as coisas tanto quanto todo mundo. Assim, né? Eu era só mais um participante daquele momento. Só que a diferença é que eu tinha um diário de campo. Né? Eu estava anotando porque, né, eu queria pensar sobre o que estava acontecendo, porque às vezes nem você não consegue nem pensar sobre o que está acontecendo. Você vai pensar depois. Né? Mas eu acho que é isso, assim, foi um pouco disso dessa organização. Né? E no final, o teu trabalho ele foi, na verdade, descobrir quais eram as políticas públicas relacionadas a essa população. Isso. Então, você não trabalhou diretamente com a população de rua, e sim com as organizações que colaboram para fazer essas políticas públicas. Isso, perfeito. E ao mesmo tempo também tem o convívio, porque assim, quando a gente vai falar de políticas públicas, a gente vai ter, elas são, né, determinadas pelo Estado, cidade e município, e aí o ambiente de debate desses locais é o controle social. A ideia é que sempre exista controle social com as políticas relacionadas à matemática, que é para ser um espaço paritário entre a sociedade civil e o poder público. Né? O que isso significa? Você vai juntar as secretarias do Estado, do município, do país mesmo, para que elas consigam conversar com a sociedade civil para a gente conseguir alinhar o que são essas políticas necessárias para esses processos. Por que isso é importante? Porque senão eu elaboro uma política, eu João, decido, isso aqui eu acho que é importante. Mas para quem está na rua faz sentido? Não sei, né? Eu nunca vou saber. E aí, por isso que a gente tem os movimentos sociais, que eles são compostos, por exemplo, o MNPR é composto só por pessoas que já tiveram, pelo menos, ou ainda têm, trajetória de situação de rua. Então, são pessoas que, no mínimo, já vivenciaram essa E tem pessoas situação. que ainda moram na rua, nesses movimentos? Tem. Porque ele é muito cíclico, né? E ele não é um movimento que você recebe. Né? Todo esse trabalho da sociedade civil é voluntário. Ninguém é pago para fazer todo esse processo. Então, acontece sim, de pessoas elas estarem ali por ideal mesmo, por querer uma mudança. A gente tem movimentos bem fortes em relação a isso. O que eu sei que tem atualmente, que está bem forte, é perto do mercado municipal, que tem, acho que, um movimento de casais, se não me falha a memória, e eu posso estar lembrando um pouco errado, mas que também não existe não existe um patrocínio, não existe um dinheiro circulando. É a vontade de fazer com que as coisas funcionem. Né? E daí esses espaços paritários, né, do controle social, permite a aproximação desses dois elementos. Dessa população que está ou coletando, organizando, ou lida com o trabalho, por exemplo, paróquias, né, a Casa de Acolhida. A Casa de Acolhida São José, por exemplo, que é um parceiro bem constante, que lidam com essa população, e também essa população, obviamente, para falar para o Estado, né, enfim, o que é que também é necessário. Porque uma coisa que eu me questiono é, alguém escuta eles? Sabe, assim, não sei se é essa a pergunta, mas você falando que tem morador, né, que
que é da população de rua, fazendo parte disso, isso já me dá até um certo assim, ainda bem que alguém está ali falando sobre isso, porque tem que ter a vivência para poder falar o que realmente precisa, né? E aí eu me pergunto, alguém escuta essa população para fazer esse tipo de política pública? Eu conheci essa frase, e eu acho que é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que é nada de nós sem nós. Perfeito. E aí é uma luta. E é uma luta estar nesses lugares e é uma luta ser escutado, ser considerado dentro desses debates, porque sim, é difícil. Alguns espaços não funcionam como da maneira que eles deveriam. Então, a gente traz ideias, propostas e elas não necessariamente são acatadas, não necessariamente são tocadas à frente ou elas são muito modificadas. Então, existe sim uma resistência. Né? É um processo ele é um processo em algum nível de militância. De você querer transformar o mundo, querer fazer coisas diferentes a partir daquilo que é possível. E, obviamente, que também existem limitações técnicas. Então, não necessariamente as secretarias se conversam para fazer com que aquela política funcione. Por exemplo, a população de rua precisa de uma coisa, de algo. Então, por exemplo, existe uma situação, por exemplo, de coleta de pertences dentro da praça, por exemplo. Isso é uma situação que, para a pessoa em situação de rua, ela precisa que isso não aconteça. Que as pessoas não peguem as coisas dela. Mas quem pega, por exemplo, às vezes o que acontece, e já teve situações de processo envolvendo isso, é a empresa de limpeza da cidade, que é acompanhada com a Guarda Civil, por exemplo. Então, se isso acontece, a gente tem várias secretarias que estão envolvidas, que não necessariamente se comunicam, não necessariamente se conversam. Então, é uma situação muito delicada de como resolver esses processos, que dentro da organização do Estado, não necessariamente existe um caminho tão óbvio quanto para a gente que está fora dessa estrutura tem. Então, é muito delicado esse processo de ser ouvido. É muito, 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 muito complicado. Eu imagino. E o fato de você ter feito esse trabalho que eu acho que dá tanta importância, no sentido de você ter ido lá, dentro destas instituições, né, voluntárias, Sim. Né, para falar um pouco sobre isso. E depois, como que você colocou a população em situação de rua dentro do teu trabalho? Eu acho que o começo do trabalho, ele em 2019, né, inclusive setorizando isso, foi de entender o que estava acontecendo. Então, ele começa com uma observação participante justamente porque eu estou me colocando num contexto em que eu não conheço. Não é algo da minha vivência. Como que eu posso fazer esse processo de entender o que significa isso? Né? Dentro da psicologia, a gente vai chamar, né, desses processos de significâncias, dos símbolos desse ambiente. Né? Então, eu vou trazer um exemplo pequeno, assim, mas a noção de tempo. Por exemplo, hoje a gente estava marcado para vir aqui. Né? Vocês me convidaram com antecedência. Né? Foi toda uma troca de informações e que tudo isso refere-se a ter um tempo. Tudo isso refere-se a eu ter disponibilidade num tempo futuro, que foi algumas semanas. Para a população de rua, essa noção de tempo não existe, porque eu preciso resolver minhas coisas agora. Porque eu estou falando de necessidades básicas, óbvias, que não são supridas. E aí, esse trabalho de inserção foi para entender essas questões de linguagem. Porque uma coisa que a gente fala muito nesses debates da população em situação de rua, que tudo é para anteontem. Tudo é uma emergência que já devia ter sido sanada. Tudo faz muito tempo que devia ser resolvido. E quando a gente começa a entender essa lógica, isso permite com que a gente consiga colocar isso na pesquisa. O que eu estou vendo dentro das pesquisas, dentro do corpo acadêmico, de conhecimento, de fato, que representa isso? A desestruturação da necessidade, né? O que é o senso de autoestima, de autonomia, por exemplo. E a gente vai começando a entender o que essa situação reflete dentro de uma estrutura de conhecimento mesmo. Se é uma população, por exemplo, que não tem acesso a nada, não tem nenhuma garantia, ela consegue se enxergar como detentora de direitos? E se eu não me enxergo como detentor de direito, eu consigo lutar pelo meu direito? Não. Claro que não. Não vai. E aí é uma coisa que a gente tem falado muito, que a gente precisa trabalhar com a autoestima da população em situação de rua. Claro. Não porque eles necessariamente, a gente está falando de estética, a gente não está falando de estética. Não, sim. É de entender que sim, existem muitas coisas que são privadas. Né? Privadas no sentido, elas tiram delas, elas não têm. A gente chama o processo de entrada na rua de cronificação ou de rualização, porque é um processo crônico de perda de direitos. Né? Então a pessoa vai perdendo, alguma coisa que desequilibrou na nossa vida vai dando errado, perdi o emprego, fiquei doente,
E a situação vai piorando, até que você vai tendo cada vez menos acesso àquelas coisas que você tinha. Até o momento que a vida domiciliada fica insustentável. E daí, na prática, as coisas vão ruindo. Né? E aí, depois, o que é manutenção da rua é uma outra coisa. Mas o que a gente está falando é de uma falência de um sujeito que deu vários sinais antes de chegar à situação de rua. E daí a gente vai pegando vários elementos. Por exemplo, uma pessoa trans, que, de repente, a família não aceita aquilo. E a gente vai tendo essas discussões, vai tendo sinais de que existem conflitos dentro daquela família. Até o momento que, sei lá, talvez, enfim, existem ameaças, né? Enfim, expulsões, enfim. Vai tendo isso vai ficando cada vez mais tenso. E aí, até que chega na rua e, de repente, a responsabilidade é só da pessoa. Né? Então, é bem complexo, assim, né? Esse equilíbrio e tudo mais é bem difícil mesmo. E às vezes as políticas também, elas vêm para quando já está na rua. Mas a gente não poderia ter pensado nessa trajetória e talvez impedido que isso acontecesse de alguma forma? Não sei, o que a gente poderia construir? Eu acho que é por isso que tem que ter esse tipo de discussão, né, dentro dessas organizações, para que a gente entenda essa dinâmica, né? Sim. E são políticas muito mais difíceis de serem elaboradas. Não, acho que talvez não de colocadas em prática, mas de serem elaboradas. Porque requer uma certa sensibilidade do processo de acesso básico a direitos. Isso passa muito pela assistência e saúde, né? De ver que as coisas não estão dentro daquilo que poderiam ou deveriam estar. E aí, como é que eu faço essa conversa, por exemplo, com o ECA, com o Conselho Tutelar, né, com que faz essa garantia de direitos básicos? Então, sim, é muito fundamental a gente ter uma coisa que veja essas pessoas passando por essa situação. E aí, eu quero pegar uma parte do que você perguntou, que a gente fala muito de quando você está na rua. E a gente coloca como se sair da rua fosse um mérito. Mas tem uns que não querem sair da rua. Mas é uma situação bem ampla quando a gente para pensar. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem um modelo que a gente chama de etapista. Que a pessoa vai tendo acesso a pequenas coisas até que ela vá se esforçando, gradativamente conquistando a saída da rua. Mas daí eu vou colocar uma situação que é bem comum. Você é acordado às 6 da manhã, numa cama que você não escolheu. E daí te dão uma comida que você não escolheu. E te falam que você tem que sair dali, porque não é o seu lugar. E aí você vai ter até mais ou menos meio-dia, pelo menos, você tem um tempo para você fazer o que você bem entender. Mas você não tem nada. Mas você sabe que os locais onde vão dar refeição mais barata ou gratuita, tem fila. E aí você vai ter que entrar na fila e vai encarar 1 hora de fila, pelo menos. Então, das 6, já não dá meio-dia, vai ser às 11. E daí você vai na fila para comer uma comida que você, de novo, não escolheu. Mas daí você come, tudo bem, e sai de novo na rua. Mas você vai fazer o quê? Porque você não estruturou o que tinha que acontecer. Você não tinha recursos para fazer alguma coisa. Mas daí, se você quiser de volta dormir na cama que você não vai escolher... Você tem que ir para outra fila. Você tem que ir para outra fila. E aí, qual é a condição que a gente tem para esse sujeito reestruturar alguma coisa? A gente entra muito naquela analogia do peixe ao ensinar a pescar. E é importante entender que, às vezes, a gente precisa dar o peixe para a pessoa ter condição de aprender a pescar. Claro. Com certeza. E isso é muito complexo. Porque daí, eu estou falando isso porque tem um outro projeto, um outro modelo que é voltado para essa população, que a gente chama de moradia primeiro. Que a ideia é que você consiga fornecer a casa como primeira etapa, para que a pessoa tenha elementos onde se estruturar. O que isso quer dizer? Se eu comprei uma caixinha de bala para ver no sinal, eu tenho onde guardar ela. Eu posso ir trabalhar sem me preocupar se minhas roupas vão estar lá. Sim, é o mínimo da privacidade, né? Privacidade. Né? E isso é necessário para a pessoa conseguir reestruturar, para a gente entender o que é essa reinserção, entre muitas aspas, do convívio domiciliado. Isso é importante até para perceber isso. Quem talvez não se identifica com esse modelo de vida. Talvez tenham pessoas que talvez não se encaixem, não querem se enquadrar no modelo, né, domiciliado. Mas a gente entender a porcentagem disso dessa população é fundamental. É verdade. Tem uma pesquisa, um censo que aconteceu em Londrina em 2019, se não me falha a memória, que é uma pesquisa bem legal. Juntaram a UEL, mais algumas instituições privadas, Ministério Público, e eles pegaram o máximo possível de população em situação de rua que eles puderam contabilizar para fazer uma pesquisa censitária, bem longa, inclusive. E dentro dessa pesquisa, eles pegaram dados bem legais, mas mais ou menos entre 9 a 11, se não me falha a memória, não demonstraram uma vontade de fato de sair da rua. Eles entrevistaram na pesquisa, se me falha a memória, acho que entre 900 a 1.000 pessoas, não lembro. E qual a porcentagem que não queria sair da rua? Entre 9 e 11, se não me falha a memória. Então, é um número muito baixo de pessoas.
A gente estima que em Curitiba tem, acho que entre 5 a 7 mil pessoas em situação de rua. Se a gente for aplicar isso, são 700 pessoas. Né? É uma diferença muito grande. Muito grande. E daí a gente pensar como são essas políticas de prever esses processos. E uma vez que isso acontecer, como é que a gente faz com que tenha uma retomada desses direitos é fundamental. Com certeza. Porque a gente está falando de população que pode voltar a ser economicamente ativa, a gente está falando de várias questões que mobilizam o comércio, a região, que são muito importantes para a gente. Mas daí é mais fácil a gente não querer ver elas. Elas ficam invisibilizadas totalmente, né? A gente não vê, a gente ignora. Né? Eu acho que é por isso que essa coisa das instituições pensarem um pouco nisso é muito importante. A gente precisa realmente de políticas públicas. E eu não acho que tenha que ser só quando já está a população na rua, né? A gente precisa antes dela chegar lá, porque às vezes, como você falou, tem várias coisas que levam um indivíduo a ir para a rua, né? Então, várias coisas. Mas algumas pode ser uma simples desestruturação que se você conseguisse... né? Se você conseguisse repor de algum jeito, não sei, não acontecesse, né? E muito quando a gente fala desses tipos de serviço, parece que é para uma esfera da população separada. E, na verdade, não é. Porque, por exemplo, Curitiba não tem banheiros públicos gratuitos. Isso faz com que a população em situação de rua não tenha onde fazer as suas necessidades. Mas isso significa que eu também não tenho. Exatamente. E agora tu falou isso, eu lembrei do parque. É verdade, todos os banheiros são pagos. É verdade. Com assim, Pix ainda. Sim. E assim, e no parque, mas, por exemplo, você está na 15. Você está num lugar, assim, de trajeto comum. Não tem. E assim, isso é uma necessidade minha. Quem dirá de alguém que não tem essa situação? A gente vivenciou muito isso na pandemia, na pandemia de Covid. Porque o que a gente mais falou foi lave as mãos. Vão lavar onde? Vão lavar onde? Né? E foi essa grande questão que a gente colocou. Aonde vai se lavar se você não tem acesso à água? E bem perto... Use máscara. Sensacional, né? Você falar isso para use máscara. Aonde que eu compro uma... Mas isso foi... Não precisa nem pensar, assim. Foi uma realidade que a gente viveu, né? Quando começou, tem que usar máscara. Você tinha que comprar máscara, mas aí os estabelecimentos já não permitiam que a gente entrasse sem máscara. E como que a gente compra máscara sem máscara? Exatamente, perfeito. Então, assim, como que eles compram máscara? Como que eles vão saber que eles precisavam usar máscara? Como é que eles vão saber, né? E a gente tem que lidar muito com essa diferença, né? A gente começou falando do que é ser domiciliado, o que significa essa discrepância de acesso a coisas. Né? Por exemplo, se eu vou usar um banheiro público, aonde que eu vou se eu estou no centro? No shopping. Verdade. Né? Agora, se eu estou em estação de rua, eu vou poder entrar no shopping? Não, vai ser bloqueado. Porque é um espaço privado. Sim. Né? E a gente começa a confundir esses limites do acesso da cidade. Isso é muito difícil quando a gente fala de acesso. A mesma questão com máscara, né? Eu nem estou vendo pessoas, né? Quando a pandemia começou, não existia mais pessoas na rua. Será que essa pessoa precisa usar máscara? Né? O que é a realidade de redução de danos e proteção para uma população que tem uma dinâmica de convívio relacional muito diferente da nossa? Total. E, por outro lado, tem necessidades literalmente iguais às nossas. Que loucura isso, né? Sim. E isso eu me sinto muito... né? Sim. Chega até a me dar uma coisa ruim, assim, claro. porque como eu sou eu penso, meu Deus, qual o meu papel na sociedade? Né? Sim. Mas isso é muito gostoso porque... Aliás, gostoso não acho que não é a palavra certa, né? Mas eu acho interessante a gente perceber isso. Porque dentro da sociedade a gente tem muitos tipos de pessoas, né? A gente chama isso de corpos dissidentes, né? Que não são o corpo hegemônico, o corpo padrão. Que eles têm necessidades e realidades muito diferentes das nossas, mesmo estando literalmente do nosso lado. Né? Então, a gente pode abrir isso para muitos leques. Então, como é que é a experiência de uma pessoa negra dentro de um espaço elitizado? Como é que é o acesso de uma pessoa trans, por exemplo? Né? A gente tem que pessoas trans têm sistematicamente problemas de bexiga. Por quê? Porque elas não podem ir no banheiro. Porque elas não se sentem confortáveis em nenhum dos dois banheiros. Então, como que a gente lida isso? Isso é uma questão de saúde pública. Porque se eu não tenho um banheiro de acesso, eu vou lidar isso no SUS, vai lidar com isso. De fazer, né, enfim, tratamentos relacionados ao sistema urinário. E aí a gente vai vendo que esses símbolos, essas realidades vão se tornando cada vez mais amplas desses corpos que não são os nossos, né? Então, a pesquisa foi muito disso, de entender o que é esse corpo que não é meu. O que é essa realidade que não é minha. Né? E perceber esses contextos também de o que é significante para essas pessoas que, para mim, inicialmente, não é.
Ou quais são as nossas hipocrisias também. Claro. Teve um texto que eu tinha feito para uma revista, acho que foi para a revista do Conselho, se não me engano, que a gente chamava de álcool em 4 paredes. Acho que a questão do uso abusivo de álcool é uma das que mais coloca, né, em voga a população de rua e tudo mais. E sempre coloca, eles, né, bebem demais, tal. Mas socialmente é muito comum a gente querer marcar no domingo de beber e fazer um churrasco. E a questão é, aonde eu posso fazer esse hábito? Porque o hábito não é um problema, porque, né, a gente tem bar espalhado por tudo quanto que é lugar. Beber não é recriminável. Aonde é recriminável? Por que é recriminável? Né? E a gente coloca uma questão moral, a gente moraliza as pessoas porque elas não escondem aquilo que a gente acha que deve ser feito em casa. Né? O quanto a gente acaba não prestando atenção que a gente só está penalizando algo que a gente também faz. Né? O uso de substâncias também. Enfim, tem vários bairros de Curitiba que existe um alto consumo de vários tipos de substâncias. Sim. A única diferença é que eles não podem esconder aquilo que você comentou agora há pouco da privacidade. Isso. Eles não têm o direito à privacidade. Essa é a diferença. A diferença não é o uso. É o quanto eu consigo esconder dele. E a gente fica, será que a gente está tratando de fato o alcoolismo? Será que a gente está lidando alguma coisa com essas questões de acesso? Ou a gente está querendo que isso não aconteça na minha vista? Né? Que eu não perceba isso. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é essa coisa de querer esconder, né, que não tem. É quando você não permite que uma população de rua durma em determinados locais, porque ali é ponto turístico. Eu preciso esconder isso do trajeto do ônibus de turismo. Mas essa população existe. E que cidade que eu quero mostrar, então? Exatamente. Qual é o recorte? Qual é o recorte? Da cidade que eu quero mostrar, né? A gente tem muito isso em cidades muito grandes, né? Acho que, se não me engano, me falaram de Salvador uma vez, que era assim também, que eram uma ou duas ruas que eram muito lindas, e as outras você via que não tinha acesso ao serviço público básico, né? Seja de asfalto, enfim, né? A questão de estruturação da cidade. E aí tá, para quem que eu quero mostrar essa cidade? Daí, o que eu faço com as pessoas que não podem estar lá? E aí a gente tem práticas que são complexas. Que é, por exemplo, eu preciso lavar esse ponto turístico, que as pessoas dormem. Que horas que eu faço isso? De noite? E aí como essas pessoas vão dormir? Se as pessoas não dormem de noite, elas vão dormir quando? De dia? De dia. E daí quando a população estiver passando, elas vão ver essas pessoas dormindo. Né? E se ela está dormindo de dia porque ela não pôde, como é que ela vai ter uma atividade, né, rentável, financeira, para tentar se reestruturar? E daí o que a gente tem são as exceções, né? Vira e mexe, surge uma exceção. A pessoa que estava na rua e conseguiu se levantar e estudou. Tudo bem, tem pessoas E é exceção, né? Elas são exceções. Né? E aí é aquela coisa de estatística, né? Eles são um ponto fora da curva. Legal, acontece, mas a gente precisa se preocupar com a média. É óbvio. Né? A gente precisa pensar na média, onde as coisas estão. Qual é o acesso para a média conseguir fazer esse caminho. Né? E aí, por isso que é fundamental pesquisas de vários tipos, na verdade. Né? Para primeiro conscientizar, contextualizar, apresentar essa realidade e, ao mesmo tempo, entender o que eu preciso para fazer esse caminho de trazer essa média para outro lugar, para o lugar que eu quero. Né? Para o lugar que eu acho interessante para a sociedade. O que socialmente ou urbanamente eu acho interessante enquanto sociedade. Porque o que a gente vê é que eu não quero que essas pessoas estejam no ponto turístico. Mas em termos de sociedade, será que isso vai para algum lugar? Porque se ele sai do ponto turístico, ele tem que ir para algum lugar. Ele vai para outro lugar, né? E aí, no teu projeto de pesquisa, então, tu trabalhava com essas comissões, né? E, teoricamente, tu acabou te envolvendo, que não era o objetivo do projeto. Não. Quando teve uma frase que eu falei para Leide, inclusive, eu não lembro quando, acho que é 2019 ainda. Acho que estava passando um projeto de ética, no Conselho de Ética, uma coisa assim, né? Para começar, de fato. Mas eu já estava conversando, enfim. O quão, de repente... Não, mentira, não era no processo de ética, já passava faz tempo, era do colegiado. O quão pequeno ficou a minha pesquisa perto do que eu estava fazendo. E, de repente, a minha pesquisa virou menor das minhas prioridades. Porque a gente estava lutando por um hotel social não fechar, a gente estava fazendo edital para conseguir recursos para fazer um outro projeto, a gente estava organizando a comissão. Tu mergulhou, literalmente. Sim. Foi. E daí, de repente, a lei de às vezes me cobrava, porque eu, enfim, não era o mais certinho, mais organizado possível. E daí ela me cobrava e eu falei, eu não tenho tempo para fazer minha pesquisa, porque eu estou fazendo minha pesquisa.
É bem isso. Eu tô fazendo minha pesquisa porque eu não tenho tempo de fazer a pesquisa. E daí, eu tô inserido. Eu lembro que ela ficava brava comigo, né? Mas eu falava, putz, eu não sei o que eu vou escrever, eu não faço ideia do que eu vou escrever. E daí a gente sentava na mesa do café lá do mestrado, e ela começava a conversar. E eu começava a falar o que eu tava passando, né? Putz, eu fiz isso. Pronto, é só escrever esse negócio que tá falando. É verdade. Tanto que eu tentei dar bem cara de diário. Né? Minha pesquisa eu tentei dar bastante a cara de diário, porque é a minha experiência vivendo tudo aquilo. E ele é mesmo. Lendo agora, assim, pensando, tudo que você tá falando, eu tô vendo na tua escrita, porque você foi realmente relatando o que estava acontecendo. E eu acho que o que a Camila perguntou agora era bem o que eu ia perguntar, assim, qual que foi o impacto da tua pesquisa na tua vida? Você tinha noção de que você ia ser tão impactado fazendo essa pesquisa? Porque tudo bem, você já tinha feito esse tema no teu TCC, mas ele tinha sido uma coisa ainda muito incipiente, né? Mas, assim, você sabia que ia alcançar esse... Olha, eu acho que eu fui a pessoa mais afetada pela minha própria pesquisa. Ai, que lindo, João! Porque, assim, mudou completamente a minha perspectiva de realidade, de várias coisas, né? Atualmente eu estou na gestão do Conselho Regional de Psicologia, né? Do 15º plenário. E eu só estou lá porque eu fiz essa pesquisa. Eu só ocupo esse lugar porque eu faço pesquisa. Hoje em dia eu estou mais próximo, por exemplo, de debates de orientação sexual, gênero sexual, enfim, de várias outras coisas, de anticapacitismo, de racismo. Eu só estou nesses lugares por causa disso. Então, mudou completamente a direção da minha vida. Né? Deu uma guinada completamente diferente. Eu frequentei espaços que eu não presumia que eu ia ocupar. Né? Ir em Câmara, né, do Estado, ir na Câmara de Curitiba, fazer eventos, fazer audiências públicas, que eram coisas que eu não imaginava fazer, não achei que ia fazer. E, de repente, eu estava fazendo porque era uma necessidade daquilo que eu estava inserido. Não era nem uma assim, você quer fazer, não era nem um convite, assim, pô, a gente tem que ir lá porque a gente fazer Vem que a gente precisa da tua discussão. Exatamente, só vem. Então, assim, eu não tenho nem como explicar, assim, eu acho que a minha vida mudou completamente. Por causa da tua dissertação. Por causa da minha dissertação. Eu abri portas, né, eu fui em direção a portas que eu não imaginava que elas estavam lá, e que me colocaram em lugares que eu não fazia ideia que eu tinha acesso. Então, mudou completamente. Não sei nem... É até difícil de pensar, assim, o quão diferente fica, assim, sabe? Mas mudou radicalmente, de fato, a minha vida. Nossa, que legal. Impressionante. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é... Hoje, tua profissão hoje, você faz psicologia clínica. Você trabalha com esse tipo de população ou... Não, porque eu sempre separei bastante, e nem por nenhum motivo específico, na verdade. Dentro dos projetos que eu estava vinculado, eu fiz atendimento de algumas pessoas em situação de rua, acho que não era mais por isso, mas sempre acaba ficando duas realidades separadas, assim, por nenhum motivo específico. O que acontece, isso é muito comum para quem é psicólogo, que é o atendimento com valores reduzidos, enfim, para quando as pessoas precisam e tudo mais. E aí a gente fala um pouco daquilo que você comentou agora, o que é essa etapa antes? Então, eu já atendi muitas pessoas em fragilidade social, né, que por várias razões poderiam eventualmente Ir para uma situação de rua. Mas aí a gente vai tentando dar um amparo dentro daquilo que a gente conhece, do que é a nossa realidade. E isso nos auxilia também muito a entender as fragilidades do que é uma vida cotidiana, da vida domiciliada, que podem demonstrar uma tentativa de luta contra o processo de ir para a rua, que são mais delicados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, estou me cobrando para estudar horrores, mas eu não tenho tempo e tudo mais. A gente fica nessa cobrança e as coisas vão se fragilizando, não consigo vínculo com meus pais, enfim. E as coisas vão se fragilizando e você vai vendo como lidar com esse fenômeno antes que ele, de fato, se desemboque na situação de rua, por exemplo. Então, isso e, obviamente, para além disso, tem outras situações na clínica que não fazem respeito a isso. Né? Mas foram práticas separadas, mas elas acabam tendo uma transversalidade no final das contas. Se complementando, na verdade. Porque o que eu aprendi muito no mestrado é que existem corpos que não são meu, que existem de formas diferentes. E isso é fundamental para qualquer psicólogo. Né? Isso é fundamental de entender quando talvez eu não entenda a realidade daquela pessoa. Né? Eu vou atender uma mulher trans, eu não sei o que é ser isso. Então, em parte, eu estou ajudando, às vezes, essa pessoa a descobrir, mas ela também está me ajudando a descobrir. Claro. E é importante fazer esse processo bem transparentemente, né? Para que a gente consiga existir de uma forma que seja confortável, possível, para a saúde mental da pessoa. Né? Enfim, então, são realidades separadas, mas elas se conversam muito, no final das contas. E eu posso te perguntar uma coisa como pesquisadora, assim, como professora orientadora, na verdade.
Qual é o papel do orientador nessa história toda para ti? Nossa Senhora. A Leide, para mim, era... Eu gosto muito de criar imagens, né? E acho que a pesquisa, em algum momento, ela foi um mar revolto, uma tempestade de noite. A Leide sempre foi um farol. Ai, que lindo, eu vou chorar. Já começa a lacrimejar. E é sempre com a professora Leide. Já percebeu? Sim. O professor Mário esteve aqui, falou a professora Leide, já comecei a lacrimejar. Agora você está falando a professora Leide, agora eu vou enxergar a professora Leide e vou enxergar o farol. Ai, até bati a caneca no microfone. Desculpa. Muito Não, bom. lindo. Muito bom. Mas eu acho que é vital, porque uma pesquisa ela não é de uma pessoa só. Com certeza. Ela A ciência não é de uma pessoa só, né? Sim. E durante a época que a gente estava montando o projeto ainda, a gente falou um pouco de fazer uma pesquisa fenomenológica. E a minha pesquisa ela flerta muito com isso, mas ela não entra de fato nisso. Mas eu acho que o processo de pesquisar porque eu estou me tirando da minha zona de conforto, tentando entender uma realidade que não é minha. E essa questão da ciência mesmo, de provar, de comprovar, testar. E, ao mesmo tempo, eu vou sendo imerso nisso e eu preciso de alguém que seja minha âncora. Para que, de repente, eu não me afunde o suficiente para eu não conseguir mais voltar para onde era o meu local de discurso. E aí eu acho que o orientador tem muito esse trabalho de puxar. Vamos estruturar isso, vamos organizar. O que é isso que você está vivenciando? É verdade. Acho que são muitas perguntas, são as perguntas certas que você precisa ouvir em algum momento. Para colocar no prumo de volta, né? Porque dado momento, e eu falei isso várias vezes com a Leide, eu não conseguia entender o que era a minha pesquisa mais. Porque eu estava vivenciando tantas coisas que ficava difícil desenhar isso na minha cabeça. A imersão foi tão grande que tu já não conseguia mais fazer o design do que tu tinha que trabalhar. Porque era tanto lugar, tanta coisa, tanta direção que dá para seguir. E eu fico pensando nas informações que você tinha também, né? Que você recebia. Você chegar num local lá, numa organização, onde vem toda a demanda, e você perceber isso, chega uma hora que você está ali envolvido com aquilo, a última coisa que você vai fazer é escrever alguma coisa. Sim. E eu tinha acesso para fazer uma pesquisa quali, uma pesquisa quant, uma pesquisa mista, enfim, para ir para qualquer lugar que eu quisesse. Foi muito importante ter a Leide, enfim, minha orientadora, porque ela falou, conversar comigo e falar, o que faz sentido com o teu perfil? Quem é você para fazer esse processo? E eu gosto muito dessa coisa de contação de história, né? De fazer essa narrativa. E ela falou, vamos falar como é que é esse percurso, o que é existir dentro disso. E daí voltava com o flerte da pesquisa fenomenológica, da pesquisa participante. Vamos fazer um diário de campo, a tua pesquisa é o teu diário de campo. Então ela foi fundamental para a pesquisa existir, não, né? Tirando as coisas óbvias, mas ela foi fundamental para eu entender o que eu ia colocar no papel. Porque senão eu não ia fazer nem ideia do que eu ia pôr no papel. Ia dar um momento que eu não sei, eu só ia escrever um monte de coisa, falar, sei lá, 400, 500 páginas escritas e não ia fazer eu saber Deus o que eu ia fazer com aquilo. E sabe o que é muito... Tu foi bolsista, né? E olha que legal, né? Tu ganhou uma bolsa, né, do governo, Fundação Araucária, não sei qual era, se era CNPq ou Fundação Araucária. O vínculo é com a faculdade, eu também não sei explicar direito, mas é da Então, tu ganhou uma bolsa para fazer o teu mestrado no PEX. E olha o que tu deu de retorno para a sociedade, né? Eu sempre acho pouco ainda, sabe? Para, João! Não, mas é verdade, é verdade. Eu acho que, para mim, né, sempre esse processo do acesso ao ensino superior, enfim, né, e adiante, ele te coloca numa posição de responsabilidade com a sociedade. Com certeza, João, com certeza. Sim. Tinha, assim, todo o pós-graduando, enfim, mestrando, doutorando, que faz um projeto que é subsidiado por instituições de fomento, ele tem que ter essa noção que isso tudo tem que ter um retorno para a sociedade. Porque é a sociedade que está proporcionando isso. Sim. E é muito interessante, muito importante essa tua fala como mestrando. Nós também fomos, né? Nós somos bolsistas de mestrado e doutorado e nós produzimos, nós publicamos, nós apresentamos nosso trabalho em eventos. Então, ele foi, né, compartilhado com a sociedade no geral. E isso é muito importante, não engavetar trabalho. Pensa bem, porque a bolsa é um valor muito sério, sabe? Sim. Na minha percepção, ser um bolsista de pós-graduação é uma posição muito séria, né? Porque tu tem que dar esse retorno mesmo.
E eu penso até, não só pelo valor da bolsa, mas eu penso pela possibilidade do acesso ao ensino. Exatamente, está te proporcionando isso. Sim, né? porque a gente vai adquirindo conhecimento na nossa vida. E se a gente não compartilha, para que a gente está fazendo isso? Exatamente. Para que a gente está fazendo esse movimento, né? O que acontecia muito no mestrado, acho que durante todo o percurso do mestrado, foi do projeto Solidariedade, que a gente fez vários projetos. A gente fez vários projetos, principalmente em Contenda? Acho que era Contenda, agora eu não me lembro o nome da cidade, na verdade. E também com uma escola em Piraclara, que a gente fazia vários projetos, a gente ia estruturando um monte de coisinhas que iam ser feitas, porque é justamente como é que eu levo tudo isso que eu sei para as pessoas, porque senão não tem funcionalidade. Eu aprender sem dar para as pessoas algo, não tem para quê. Não faz sentido, né? Não faz sentido, fica um processo só em si mesmado. Então, eu acho que é fundamental, dentro do processo de ensino, entender que você interfere na sociedade, você pode devolver algo, é fundamental. Eu não me vejo dentro de um processo de ensino que eu não faça isso. Né? Então, acho que é isso. Precisa acontecer. E tu publicou? Não. Eu tinha feito essa pergunta no bastidor. Eu falei, cadê a publicação? Então, eu sempre fui uma pessoa muito prática em algumas coisas. Então, eu sempre fui fazer muitas coisas. E a parte de olhar para o meu trabalho e recortar ele sempre foi muito difícil. A minha monografia não virou um artigo e nem minha dissertação virou um artigo. Elas deram brecha para vários capítulos, artigos pequenos, outros variados. Isso, viraram outras coisas variadas, enfim, apresentações, um monte de coisa. Mas uma coisa oficial, não. Ela nunca virou. A lei de vira e mexe me pergunta se vai sair ou se não vai. Mas... Agora a gente também vai ficar perguntando. Agora a gente tem teu WhatsApp. Toda semana a gente vai te mandar uma mensagem. E a tua banca foi tranquila? Foi bem sossegado, foi bem tranquilo. Foi o professor Mário lá da PUC, se não me engano. E professor Márcio, não foi? Márcio, isso, desculpa. E esqueci o nome, do Roberto, da FPP mesmo. Foi bem gostosa, foi uma conversa bem gostosa. Enfim, eu acho que a banca é um momento muito bom, na verdade. Todo mundo fala que tem medo, mas eu não sei, minhas experiências com banca sempre foram muito, muito legais, muito gostosas. E quando a gente faz o trabalho, quando a gente sabe o que a gente está falando, tudo fica mais fácil. Porque daí você discute no mesmo patamar com quem está ali na banca. Ela não fica sendo uma banca para você apresentar seu trabalho. Não, você está discutindo aquilo que você realmente fez, né? Eu acho que é uma questão também de dedicação daquilo que você está fazendo. Claro. Porque dá um momento que não é mais assim, as pessoas vão criticar o que eu estou fazendo. Não. Elas querem me ajudar aquilo que eu estou fazendo se tornar a melhor versão do que pode ser. E para mim, a qualificação e a banca foram isso. Né? De várias pessoas, eu pensei tudo isso aqui, eu não sei o que é isso aqui. Vamos pensar aqui, vamos me ajudar a dar melhor formato que isso pode ter. E eu não sei se a Bia tem mais alguma pergunta sobre dissertação, mas eu tenho outras perguntas Pode agora. perguntar. E tu tá dando aula ou não? Não estou dando aula. Eu sempre me aproximo e desaproximo da faculdade. Eu dei algumas aulas avulsas, na verdade, né? Enfim, para projetos, coisas do gênero. Mas eu estou me aproximando, estou pretendendo começar a dar aula. Eu não tinha muito interesse. Conforme eu fui entrando no mestrado, eu fui perdendo um pouco o interesse da aula e mais tendo interesse nessa atuação política. Né? Foi essa diferença que teve. Claro. Gostou. E daí foi até, acho que semana passada, inclusive, também eu tive uma outra fala para a FPP mesmo. E sabe quando dá aquela vontade? Pô, eu podia dar aula, né? Legal. Foi retornando essa vontade, assim. E já vem de um pouco mais de um ano, assim, que tava me dando vontade, assim, de começar a dar aula. Mas eu não tô oficialmente. E tu tem planos de fazer doutorado? Não sei. Tá pensando? Tô pensando. Tu tá trabalhando bastante agora, né? Sim. Então, o que tem me direcionado um pouco é essa dúvida, né? Se eu me direciono a mais essa questão profissional de fato, né? Então, fazer uma pós, especialização, que é mais voltada de fato para a prática mesmo, clínica e tudo mais. Ou se eu vou pro doutorado. É um interesse, é uma vontade, vira e mexe bate, né? Eu acho que quando eu saí do mestrado, eu prometi nunca mais entrar. Normal. Mas todo mundo. Todo mundo. Não te preocupa. Todo mundo. Eu prometi, um mês depois eu tava fazendo seleção do doutorado. E daí bate um tempo e você fala assim, e isso aqui? Se eu pesquisasse isso? Como é que isso aqui funciona? Então, sempre vem essa vontade. Não oficializei nada, não está estruturado. Se a lei de ouvir isso, ela já vai me chamar para alguma coisa. mas eu tenho interesse, mas eu não sei ainda. Eu estou pensando, de decidir um pouco para direções assim, que eu vou tomar. Acho que eu estou bastante tempo nesse caminho mais político mesmo. Eu estou querendo voltar um pouco mais agora, quando a gente falou, para a educação ou fazer a pesquisa. Estou um pouco mais inclinado para essa área agora. Mas não é nada certeiro ainda. A gente está se encaminhando para o final e a Bia vai te fazer a pergunta surpresa. Tá. Ixi.
Não tem nada de... Não é nada problemático, é bem tranquilo. Na verdade, eu sempre faço essa pergunta porque a gente vem aqui falar da carreira, a gente fala dos trabalhos que a gente faz, das pesquisas, mas o que o João faz quando ele não está trabalhando, quando ele não está pensando na pesquisa nem na política? O que o João faz? Nas horas livres. Olha, eu sempre tive um problema que eu gosto muito de preencher meu tédio. E eu me entendia muito fácil. Então, eu vou fazendo um monte de coisa, mas enfim. Eu gosto de jogar videogame, coisas do gênero. Eu toco bateria. Ai, que legal. A gente tá tentando marcar ensaio, mas tá difícil. Aí você fala, tem uma banda? Então, mais ou menos. A gente tem um grupo de amigos que se juntam. A gente tá tentando se juntar, na verdade, para fazer acontecer. Eu voltei a tocar não faz muito tempo. Eu jogo basquete, gosto de sair caminhar, enfim. Acho que as coisas normais, né? Assistir filme, coisas assim. Mas o que eu gosto mesmo é de estar em movimento, na verdade. Né? Eu gosto de fazer alguma coisa que me faça me conectar um pouco ou com o meu corpo, ou faça eu sentir experiências novas. Então, eu gosto de ficar fazendo um pouco disso, assim, sabe? De ir descobrindo algumas outras coisas a mais. Né? Que legal. Isso que eu gosto. Mais alguma coisa que você quer perguntar? Não, acho que já dá para a gente encerrar o nosso episódio. Então, João, foi muito legal te receber aqui. É uma alegria enorme, como eu e a Bia, né? Nós somos professoras e pesquisadoras do PEX. Então, receber um egresso, um mestre, né, em ensino nas ciências da saúde, e ver o quanto teu trabalho foi rico, quanto ele foi relevante, né? Tanto para as pessoas, né, para os indivíduos com quem tu trabalhou, quanto para a tua própria vida, né? Sim. Então, realmente, o mestrado fez a diferença para ti e faz a diferença para todo mundo. A gente tem que ter essa visão, né, diferente quando a gente entra no mestrado. E é muito legal a nossa comunidade acadêmica conhecer os nossos egressos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e ver a percepção que esses egressos têm, né, da realidade, do que é depois de finalizado, enfim. Então, uma alegria enorme te ver, te ouvir. Eu me emocionei várias vezes. E parabéns Obrigado. Mesmo pela tua caminhada. Eu também queria agradecer, antes até de passar a palavra para você. Quero agradecer por você ter vindo, né? Tirado um tempinho aí para falar com a gente. Adorei ler o teu trabalho. Ele precisa realmente virar uma publicação, tá? Porque eu acho que ele é, como a Camila falou, muito relevante. Então, assim, ele é importante, ele é relevante, a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, parabéns. E obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, gente, eu acho que primeiro, muito obrigado. Enfim, é uma experiência... Essa experiência é muito nova para mim. Enfim, tô com vergonha aqui, mas é legal. E eu acho que isso que você falou de fazer a nossa comunidade conhecer os egressos e tudo mais, eu acho que é fundamental, porque a gente vai criando uma comunidade de conhecimento, né, de troca de experiências e tudo mais, e acho que isso fortalece muito o conhecimento científico, a experiência acadêmica, e todo esse processo de descobrir um pouco da realidade, dos saberes, enfim, né? E a gente deixa de fazer com que esse papel do ensino seja tão solitário, né, do pesquisador seja tão solitário. Então tá, muito obrigada, Eu que agradeço. João. E a gente encerra esse episódio por aqui. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram e se inscrever no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.